Pessoal, boa tarde. Pastor Clodoaldo Brito em mais uma reflexão para a nossa vida. E aí, vamos conversar? Beber um pouco de água aqui, refrescar a garganta, hidratar nesse calor aqui de Jequié. Então, vamos conversar um pouco? Vamos bater um papo? Sempre convidando todos aí aqui no Instagram, seguir a página da igreja, né? Também no Facebook nós temos a página Primeira Igreja Presbiteriana Renovada de Jequié. E também temos a página no YouTube, e lá nós pedimos que você, quem estiver vendo este vídeo, então lá no YouTube, aí embaixo tem inscreva-se aí na página do YouTube, é IPRJ Oficial. IPRJ Oficial é a nossa página do YouTube, a página da igreja. E você vai se inscrever, vai dar o seu like, o seu dislike, e vai mandar os vídeos aí, pedir aos seus amigos, né, que também acessem lá e dê o like. E depois eu vou contar uma coisa para você que tem acontecido, e isso é muito importante, e o propósito é que alcance o máximo de gente possível para edificar algumas vidas. E logo a gente vai, então, estar falando com vocês aqui. Então, a página no YouTube é IPRJ Oficial. Se inscreva aí, indique para mais alguém, curta os vídeos, assista, compartilhe, fique à vontade, ou dê o seu dislike também, enfim. Nós somos muito sinceros mesmo em dizer que isso é um feedback para nós. Então, hoje eu recebi uma mensagem que o Wesley mandou para mim. Eu achei muito interessante. Eu nunca tinha comparado aquele texto um com o outro daquela forma. Eu achei muito inteligente o texto, embora não esteja falando do contexto dele em si, né? E nós iremos falar desse texto daqui a pouco, mas a reflexão muito interessante, e eu queria conversar com você sobre isso. O nosso amigo Wesley que mandou para mim esse pequeno texto, e como eu disse, achei muito interessante. O texto não é dele, eu falei, permite eu usar hoje para a nossa reflexão? E ele sim permite, embora ele diga que não é dele. A gente foi pesquisar e na internet está atribuído a Marcelo Risman, né, que tem várias reflexões, assim, várias frases reflexivas. Marcelo Risman, eu procurei saber mais sobre ele, mas não tive. Ele parece que é autor, parece que é escritor, alguma coisa assim, e eu não sei. E essa frase, esse texto, esse pequeno texto, está atribuído a ele ali naquela página onde eu pesquisei. E aí, vamos bater um papo? Deixa eu cumprimentar logo quem está aqui. Vinha, já chegando. Mara, boa tarde, Mara. Cheirão, Lara. E Cíntia também chegando por aí. Então vamos bater um papo legal. E para bater o nosso papo, eu gostaria de perguntar: você é ovelha ou você é filho de Deus? E aí? Você é ovelha ou você é filho? Responde aí, eu gostaria de ler a sua resposta aqui. Você é ovelha ou você é filho? Eu estou me referindo a Deus, não é? Obviamente. Você é ovelha ou você é filho?
Interessante essa reflexão. E é em torno disso que nós queremos conversar essa tarde. E no capítulo 15 de Lucas, né, Jesus conta 3 parábolas que são vistas juntas, né? E só no capítulo 3 ele conta uma sequência de 3 parábolas que é muito interessante ali, aquilo que ele está falando. Ele vai falar sobre a ovelha perdida, ele fala sobre o dracma perdida, a ovelha perdida, o dracma perdida e o filho pródigo, ou o filho perdido, como quiserem. E embora a gente acostumou já com esses temas, com essas nomenclaturas das parábolas, e quando as estudamos e quando as lemos assim, nós perdemos um pouco o foco do verdadeiro sentido da mensagem teológica, o que Lucas quer dizer, qual é o contexto ali, e é o que Lucas quer ensinar sobre Deus, né? Obviamente, o que Jesus quer ensinar sobre Deus, e Lucas relata, Lucas coloca justamente no contexto original. Mateus, por exemplo, fala sobre a parábola da ovelha dispersa, mas só que é em outro contexto. Então, enquanto Mateus, por exemplo, está escrevendo para... Jesus está falando no contexto ali para os discípulos, Jesus está falando para os discípulos, aqui em Lucas, ali em Lucas 15, Jesus está falando para os escribas e fariseus, né? Para os religiosos. Ele está trazendo uma resposta, ele está arguindo, ele está falando, contrastando, né, com os escribas e fariseus. E, resumindo, vocês sabem que as nossas reflexões aqui não são sobre... A gente não está expondo um texto, a gente não pega um texto para fazer exposição dele, né? A gente, embora as nossas reflexões, e nós usamos o texto não apenas como pretexto, a gente traz a base, a gente traz o comentário do texto, mas uma reflexão não tem o mesmo peso de uma exposição bíblica, mas nem por isso a gente tem licença para pegar o texto e fazer o texto dizer o que ele não está dizendo, propor o que ele não está propondo. Então, as 3 parábolas contadas por Jesus, né, as conhecidas como parábola da ovelha, do dracma e do filho, ou a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, do filho perdido. E Jesus conta essa parábola justamente... E qual é o contexto de Lucas? Qual é o contexto de Lucas? Os fariseus reclamando, os escribas e fariseus reclamando, né? O fato de Jesus estar atendendo, reunido e anunciando o evangelho, né? Há pessoas que estão atenciosamente interessadas em ouvi-los, e essas pessoas, na sua grande maioria, pecadoras, consideradas como pecadoras, né? Imperdoáveis, né? Que eram gentios sobretudo. Então, o Evangelho de Lucas o escrito de Lucas é voltado sobretudo para gentios, E Jesus está falando com esses gentios e então é rejeitado, é criticado pelos fariseus e gentios. E eles dizem, olha, que homem é esse que só se assenta, só anda com pecadores? Então Jesus vai contar essa sequência de 3 parábolas. E o propósito ali de Lucas e o propósito de Jesus ao contar essas parábolas, a mensagem principal é
mostrar o contraste entre os fariseus religiosos, né, que são observadores da lei, né, mas que não perdoam os demais, que não têm misericórdia daqueles que eles acham, que eles julgam pecadores. E vai mostrar justamente, o propósito é mostrar esse contraste, mas mostrar também a misericórdia do Senhor, que busca a ovelha perdida, que busca a dracma perdida e também recebe o filho perdido. E a reflexão hoje, tendo dito isso, para vocês saberem o contexto ali dessas 3 parábolas, então vamos à nossa reflexão e em paz, porque o meu propósito aqui, nessas reflexões, não é fazer uma exposição do texto, embora sempre, ao usar qualquer texto bíblico, nós iremos ser fiéis ao seu real sentido, a sua real interpretação à luz do próprio contexto histórico, do próprio contexto e à luz da própria palavra de Deus. Mas a reflexão de hoje, a pergunta é: você é ovelha diante de Deus? Você é ovelha ou você é filho pródigo? E a reflexão que eu li hoje, um pequeno texto que eu achei maravilhoso, justamente traz essa reflexão com a seguinte colocação: não confunda ovelha perdida com filho pródigo. Não confunda ovelha perdida com filho pródigo. E aí se esse texto é do Marcelo Risma, ele então coloca da seguinte maneira: a ovelha não tem noção de que se perdeu. A ovelha não tem noção do que se perdeu. Não sabe o caminho de volta. Então o pastor deixa as 99 e vai em busca dela. O filho pródigo sabe muito bem porque saiu e conhece perfeitamente o caminho de volta para casa. Sabe quem é seu pai e sabe que ele tem uma casa. E aí ele conclui ali algo que eu quero já falar desse jeito. Eu já quero falar daqui a pouco. Mas o que eu entendi dessa parábola na primeira leitura é justamente que essa é um entendimento muito pessoal, mas sobretudo nós todos éramos ovelhas perdidas. Não sabíamos o caminho. Mas a palavra de Deus nos confronta. E a primeira coisa que a palavra de Deus, né, que Deus, a revelar sua palavra, faz é abrir os nossos olhos para ver para que percebamos que estamos perdidos. E o Senhor veio buscar as ovelhas que se havia perdido. E no contexto ali de Lucas, né, a ovelha perdida é justamente os gentios. É justamente aqueles que não têm noção do caminho, que nem sabem que estão perdidas, não sabem achar o caminho. Então esse pastor deixa as 99, ainda no meu entendimento do texto, que são os 99 são os filhos de Israel, né? Aqueles que estavam guardados, e vai buscar as ovelhas perdidas que não sabem o caminho. E qual é o caminho? É Cristo. Qual é o caminho? No nosso caso, a pregação do Evangelho, a palavra de Deus nos mostra não somente que estamos perdidos, mas mostra também que esse pastor amado veio nos buscar e salvar o que se havia perdido. Então, no momento em que nós fomos achados por esse pastor, no momento em que esse pastor veio
se manifestou e nos buscou e nos trouxe de volta, né, para o redil, que nos mostrou o caminho, nos conduziu por ele. Nós que éramos ovelhas perdidas, passamos a fazer parte da família de Deus e nós somos transformados em filhos. E eu gosto demais do que Paulo diz. E o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, eu não sou mais uma ovelha perdida, que o pastor precisa vir e me buscar. Eu sou agora filho e posso gozar da comunhão da família. E posso gozar da comunhão com o Pai. E posso, por causa do sacrifício de Jesus, ser chamado de herdeiro ou de co-herdeiro em Cristo Jesus. E Ele conquistou para mim, o Senhor Jesus, conquistou para mim a herança, o direito de herança, o perdão que eu recebi. E eu fui inserido nessa família, né, como filho adotivo e tenho os mesmos direitos conquistados pelo filho mais velho, né, que foi conquistado por ele, se entregando totalmente. Só que eu não sou mais ovelha perdida, que precisou o pastor vir, me pegar no colo, me carregar, me pegar em seus braços, me carregar, me curar, né? Cuidar de mim por causa das feridas, tirar todas as impurezas da minha lã, me deixar livre, leve e solto nele. E agora ele me fez, ele transformou, eu não sou mais uma ovelha perdida, eu sou um filho de um pai compassivo e misericordioso. E essa reflexão vai dizer que nós não devemos confundir ovelha perdida com filho pródigo. A ovelha não tem noção, nem o porquê se perdeu, não sabe o caminho de volta. Então esse pastor vai, deixa as 99 e busca essa ovelha perdida e leva de volta. E essa obra já foi feita. E é isso que Jesus está falando com os fariseus e ali. Que não aceitam de jeito nenhum que Jesus esteja com esses pecadores buscando. Então, só que eu não sou mais ovelha perdida, eu sou agora filho. Só que às vezes eu confundo. Eu é que saio da casa do Pai, eu é que me rebelo, eu que peco, não é? E eu devo saber que eu sei de onde eu saí, o porquê eu saí, e eu sei o caminho de volta. Eu não posso mais. Tanto é que na parábola do filho pródigo, não é? Que deve ser vista por três personagens, mas se nós olharmos bem o início do texto, nós devemos interpretar esse texto com a visão do filho mais velho, não é? Que não estava aceitando a volta desse filho mais novo, a recepção desse filho mais novo, o arrependimento desse filho mais novo, a abertura da casa, ou no caso do reino, para esse filho mais novo, que eram gentios, que estava acontecendo com... Sim, mas só que Jesus deixa bem claro que esse filho pródigo, esse filho mais novo, esse filho, então ele deixou a casa, ele sabia o caminho, tanto é que quando ele chega e vereda lá pelos caminhos tortuosos, nas escolhas dele, sobre as consequências disso, ele cai em si e lembra não somente da casa do pai, ele lembra não somente do pai, do amor do pai, de como o pai tratava até mesmo seus empregados e de como ele deveria fazer para regressar. E ele sabia o pai que iria encontrar, e encontrou esse pai. Então, a grande lição do livro de Lucas, e sobretudo nessas três parábolas, é a misericórdia de Deus. É o Deus misericordioso,
que contrasta com os fariseus e escribas, que eram ditos zelosos da lei, que observavam a lei, que diziam que amavam a lei, mas julgavam, eram incompassivos, eram sem misericórdia e condenavam se observasse que os outros não eram igual a eles, que eram vistos, eram achados pecadores. E mostra essa misericórdia. Mas o que acontece muitas vezes é que nós confundimos a ovelha perdida que éramos com o filho pródigo. Nós sempre querendo, nós aprontamos, nós fazemos, nós caminhamos como nós bem quisemos, né? E queremos sempre colo, quer que o pai venha buscar, quer que o pai... E entenda, o filho teve que tomar uma atitude. E obviamente que essa atitude é gerada justamente por causa do amor do pai. É provocada por causa do amor do pai, por causa do caráter do pai. E o filho chega à consciência, na verdade, que besteira foi que eu fiz, sair da casa, da comunhão do pai. E ele vai falar então do caráter do pai. Os empregados do meu pai são tratados assim. E eu vou voltar porque ele é tão gracioso, ele é tão misericordioso, que se ao empregado ele trata assim, então eu quero ao menos ser recebido como empregado. E quando ele chega, ele propõe tudo isso, e o pai, de novo, não nega o seu caráter de bondade, de graça e de misericórdia. Então, é o amor de Deus, é o amor daquele pai, o caráter daquele pai que constrange, que gera naquele filho pródigo, né, o arrependimento, e ele lembra do caráter do pai, ele lembra do amor do pai, então ele regressa, e quando chega lá, ele quer fazer tudo o que propõe, o pai o avista de longe, porque o estava esperando, e o pai vai, corre ao seu encontro, o abraça, o beija, e o aceita, e o busca e o resgata, e a gente conhece a história. Mas muitas vezes tem muitos filhos pródigos, tem muitos filhos perdidos, né? Diz a reflexão, que quer ser carregado no colo, apresentando as feridas que ele mesmo provocou. E é justamente aí que age a misericórdia do Senhor para com as nossas vidas. E aí eu pergunto, você é ovelha perdida ou você é filho do Pai? Você tem agido como o quê? Você tem agido como filho que está gozando do amor do Pai, que entende o amor do Pai, ou melhor, e o amor do Pai constrange de tal forma que ele propõe, diz, olha, eu quero receber a menos como empregado, e o Pai diz para ele, olha, traga sandálias, roupas e festejemos, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. E começaram a alegrar-se. Você está escolhendo ser o quê? Você não é mais uma ovelha perdida. Mas talvez eu e você muitas vezes esteja sendo esse filho perdido, mesmo dentro da casa do Pai. Que não usufrui, que não goza, que não vive essa misericórdia, esta graça, que é gerada, volto a dizer, não é um esforço seu, não é a iniciativa sua, a iniciativa daquele filho perdido foi movida, foi gerada pelo caráter, pelo amor de Deus, o amor do Pai, que ele sempre soube que teve ali na casa do Pai. Deus nos amou primeiro, diz o apóstolo João. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. É o amor de Deus, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus que movem todas as nossas ações em resposta a esse amor, a essa graça, a essa bondade. E aí? Eu pergunto de novo, e a gente está chegando ao final dessa reflexão. Você é ovelha perdida ou você
é filho do Pai. E esse filho do Pai, você tem usufruído, tem descansado nele? Ou você tem escolhido os seus caminhos, está esperando que ele venha e te pegue no colo? E geralmente justifica-se tantas coisas, né? Esse moço, aquele filho pródigo da parábola, representa ali os gentios também, né? Enquanto o filho mais velho representa os judeus, ou a liderança, enfim, o povo de Deus, o filho mais velho. Mas nós esquecemos muitas vezes que todos nós fazemos parte da família de Deus. Todos nós temos direito a essa herança por causa do sacrifício de Jesus. Não é? E nós precisamos, então, ser não um filho pródigo, não um filho perdido, mas o filho que usufrui, que vive esse amor maravilhoso, essa graça maravilhosa, essa misericórdia que opera em nós. Né? E aí? Ovelha perdida ainda ou filho do Pai eterno? O que você escolhe ser hoje? As tuas atitudes é que vão dizer. Ou ainda filho perdido, presunçoso, que se justifica em si mesmo. Porque os fariseus, e Jesus estava contando essa parábola para os fariseus, os confrontando, que Deus, diferentemente deles, e eles justificavam nas suas ações, nas suas atitudes, eles se achavam cumpridores irrepreensíveis da lei, e justificavam-se em seus atos, em suas atitudes, justificavam, mas também não tinha pena, se tivesse que matar em nome dessa lei, se tivesse que tirar a vida em nome dessa lei, isto, como os irmãos sabem, vários e vários episódios, né? O próprio Jesus, eles mataram, ou acharam que mataram Jesus justamente por causa do rigor da lei. E que nós sejamos tão profundamente afetados por esse amor e essa misericórdia de Deus, que não saibamos ser outra coisa, senão um filho que ama o Pai, porque o Pai o amou primeiro. Que Deus abençoe a todos vocês. Deixa eu ver só mais uma vez. Vinha, agora Arielle, deve ser Vinha com o celular de Arielle, né? Ou com o Insta de Arielle, que a Arielle deve estar na escola, né? Magna, Lia Paiva, Maria Paiva, que é prima da nossa esposa amada, é prima de Vitória. Deixa eu ver quem mais. Ana Cláudia, grande abraço, Ana Cláudia, que Deus te abençoe, viu? Manda um cheiro aí para tua avó, né? Para nossa querida irmã Alice Freitas, que Deus abençoe. Gente, nós estamos chegando ao final. Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta. E não esquece de compartilhar esses vídeos para outras pessoas, que com certeza irão abençoar muitas vidas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.